Estoicismo e perda. Como aceitar o inesperado com serenidade e força interior. Você já perdeu algo que não estava pronto para deixar ir? Uma pessoa. Um projeto. Um plano de vida. Já sentiu o chão sumir sem aviso, como se a vida mudasse as regras no meio do jogo? Esse vídeo é sobre isso. Não sobre como evitar a dor da perda, mas sobre como atravessá-la com lucidez, coragem e serenidade. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: "Você poderia deixar a vida agora. Deixe isso guiar tudo o que você faz, pensa e diz." Parece duro, mas é libertador. Os estoicos não fugiam da ideia da morte, da perda, do fim. Eles a encaravam, e por isso, viviam com mais intensidade e menos apego. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo nos ensina a lidar com a impermanência. Como aceitar o que não pode ser controlado, como seguir em frente sem se quebrar por dentro, e como transformar o fim de algo em um novo começo. Se você está passando por uma perda, ou teme o que pode vir, esse vídeo é um convite para olhar de frente aquilo que mais tentamos evitar, e sair do outro lado mais forte do que nunca. 1. A ilusão da permanência. Tudo o que amamos está de partida. Vivemos como se as coisas fossem durar para sempre. As pessoas, as rotinas, os momentos bons. Fazemos planos como se o tempo fosse infinito, e sofremos profundamente quando a realidade nos lembra que nada é permanente. Sêneca escreveu: "Tudo o que nos é dado sob condição de devolução." A verdade é desconfortável. Tudo o que temos hoje está em constante transformação. E mais cedo ou mais tarde, aquilo que amamos será tirado de nós. Não porque a vida é cruel, mas porque ela é instável por natureza. O erro não está na dor da perda. Ela é humana. O erro está em esperar estabilidade de um mundo que é essencialmente instável. O estoicismo nos ensina a trocar apego por presença, a aproveitar profundamente aquilo que temos, sabendo que pode acabar, não como forma de pessimismo, mas de valorização. Marco Aurélio meditava todos os dias sobre a morte, não por morbidez, mas para se lembrar do valor de cada instante. Epicteto dizia que não devemos amar nada como se fosse eterno, mas com gratidão pelo tempo em que aquilo nos pertenceu. Aceitar a impermanência é um ato de sabedoria, e também de liberdade. Você sofre menos quando não exige do mundo o que ele nunca prometeu. E começa a viver melhor quando entende que o agora é tudo o que você realmente possui. 2. A vida não dá aviso. Como o estoico enfrenta o inesperado. Quantas vezes a vida te tirou o ar com algo que você não esperava? Uma perda repentina. Uma notícia que mudou tudo. A sensação de que, em um instante, tudo virou de cabeça para baixo, sem chance de se preparar. O inesperado não pede licença. Ele chega. E o que nos destrói não é apenas o que acontece, mas o quanto resistimos a aceitar o que já é real. Epicteto dizia: "Não busque que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e terá paz." Essa frase carrega uma sabedoria poderosa. Resistir ao real é aumentar o próprio sofrimento. O estoicismo nos ensina que há dois tipos de dor. A dor inevitável, como a da perda, da ausência, da mudança. E a dor adicional, que nasce da revolta, da negação, da insistência em querer controlar o que está fora do nosso alcance. Você não controla o vento, mas pode ajustar suas velas. Essa é a essência da resposta estoica ao inesperado. O sábio não se ilude com promessas de estabilidade. Ele vive com os pés no chão, o coração presente e a mente preparada. Ele não torce para que nada mude. Ele fortalece sua alma para mudar junto, se for preciso. E quando o imprevisível chega, o estoico não se desespera. Ele sente sim. Mas depois respira fundo e diz: "Veio até mim. Então é meu dever enfrentá-lo." 3. A premeditação da perda. Sofrer menos é se preparar melhor. Você já pensou que poderia sofrer menos se estivesse mais preparado para o inevitável? Essa ideia pode parecer fria, mas é uma das mais poderosas do estoicismo.
Os estoicos praticavam a chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males, não para atrair desastres, mas para fortalecer o espírito diante da incerteza. Sêneca escrevia constantemente sobre a morte, sobre a perda de amigos, de riquezas, de status. Não porque desejava que essas coisas acontecessem, mas porque entendia que tudo o que temos é emprestado, e que mais cedo ou mais tarde, tudo pode nos ser tirado. Epicteto ensinava que devemos, ao olhar para uma pessoa amada, lembrar que ela é mortal. Que devemos aproveitar sua presença com intensidade, mas com consciência de que um dia ela partirá. Isso não é crueldade. É sabedoria. É amor sem apego cego. A premeditação da perda não elimina a dor, mas a transforma. Transforma a dor em reverência. Transforma o medo em presença. Transforma o sofrimento em força. Quando você já refletiu sobre a impermanência das coisas, você não é pego de surpresa. Você ainda sente? É claro que sim. Mas sente com maturidade, não com desespero. Porque você entende que a vida não te deve garantias. Ela só te oferece instantes. E quanto mais consciente você é da finitude, mais profundamente você vive. O estoico não teme o fim. Ele apenas o antecipa, para valorizar melhor o agora. 4. Considere a perda como parte da ordem natural da vida, onde nada realmente nos pertence. Quando perdemos algo ou alguém, a primeira reação costuma ser o choque, a revolta, o pensamento. Não era para ser assim. Mas o estoicismo responde de forma direta. Era assim. Era exatamente assim que tinha que ser. Porque tudo o que acontece segue uma ordem natural, que independe da nossa vontade. Marco Aurélio escreveu: tudo o que acontece, acontece de acordo com a natureza. E se está de acordo com a natureza, está certo. Essa ideia nos desconcerta porque crescemos acreditando que temos controle sobre tudo, sobre o tempo, sobre os vínculos, sobre o rumo da vida. Mas a realidade é que não controlamos nem mesmo nosso próximo suspiro. O estoico entende que a vida empresta, não dá. Ela empresta um corpo, uma pessoa, uma fase, uma conquista. E um dia ela recolhe tudo de volta, sem aviso, sem negociação. A perda dói, mas também revela. Revela o quanto estávamos apegados. Revela nossas ilusões sobre permanência. E revela, sobretudo, a nossa resistência em aceitar que nada é nosso para sempre. Epicteto dizia: quando você beija seu filho, diga a si mesmo que ele é mortal. Assim, se algo acontecer, você não ficará destruído. É um ensinamento duro, mas profundamente libertador. Não para viver com frieza, mas com consciência. Não para evitar o amor, mas para amar sem ilusões. Aceitar a perda como parte da ordem natural é abandonar a ideia de posse e abraçar, no lugar dela, a gratidão por ter vivido. 5. Sofremos duas vezes. Quando perdemos e quando resistimos ao que já foi, existe uma dor que vem da perda, mas existe outra, mais silenciosa e persistente, que vem de não aceitar essa perda, de resistir ao que já aconteceu, de reviver mentalmente aquilo que não pode mais ser alterado. Sêneca dizia: somos mais atormentados pela imaginação do que pela realidade. No estoicismo, aprendemos que a dor é natural, mas o sofrimento prolongado é muitas vezes uma escolha inconsciente. Não se trata de fingir que não doeu, mas de entender que rejeitar a realidade só aumenta a ferida. Quantas vezes você sofreu mais na memória do que no momento real da perda? Quantas vezes reviveu cenas, reimaginou diálogos, refez finais em sua cabeça? Esse hábito mental de voltar ao que não existe mais é uma forma de autoaprisionamento. Epicteto ensinava que o sábio é aquele que olha para o que aconteceu e diz: foi, não depende mais de mim. Agora, o que posso fazer com o que restou? Essa é a chave. Enquanto a maioria se afoga em arrependimento ou negação, o estoico emerge com clareza. Aceita o passado, respira no presente e planta o que pode para o futuro. Você não precisa apagar sua dor, mas pode escolher não alimentá-la com resistência. A realidade é o chão. Negar esse chão é cair.
Aceitá-lo é o primeiro passo para reerguer-se com dignidade. Não sofra duas vezes. A perda já foi real. A resistência é opcional e você pode soltar hoje. 6. O valor do agora. A presença como antídoto para a perda. A dor da perda muitas vezes nasce daquilo que não vivemos com atenção, do que deixamos passar, das palavras não ditas, dos abraços adiados, das presenças ignoradas pela pressa ou pela ilusão de que haveria mais tempo. O estoicismo nos convida a um tipo de presença rara, estar plenamente no agora, como se tudo fosse acabar amanhã. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um." E essa urgência se estende à forma como nos relacionamos com o tempo e com as pessoas. Para o estoico, cada momento é uma chance irrepetível. Cada encontro, uma despedida em potencial. Cada olhar, um lembrete de que tudo muda e pode acabar. Não se trata de viver com medo constante da perda, mas de viver com profundidade constante, de enxergar o agora como o único lugar onde a vida realmente acontece. A mente ansiosa vive no futuro. A mente presa à dor vive no passado. Mas a mente treinada pelo estoicismo aprende a viver no presente, não por acaso, mas por decisão. Se você quer sofrer menos com as perdas, viva mais intensamente o que tem hoje. Ouça com atenção. Abrace com intenção. Agradeça com verdade. Quando o fim chegar, e ele sempre chega, você sentirá dor sim. Mas não culpa, não arrependimento, porque saberá que esteve presente. E no fim, é isso que permanece. A memória de que você viveu de fato, enquanto ainda era tempo. 7. A perda como treinamento da alma. Fortaleça seu interior. Para muitos, perder algo ou alguém é um ponto final. Mas para o estoico, a perda pode ser também um treinamento interior. Não se trata de espiritualizar a dor à força ou fazer de conta que está tudo bem. Trata-se de reconhecer que toda dor carrega um convite. O convite para crescer, amadurecer, fortalecer-se por dentro. Marco Aurélio enfrentou a morte de filhos, a perda de amigos, traições políticas e doenças, e mesmo assim escreveu: "A alma fica mais forte ao suportar as provações com dignidade." O estoicismo não elimina o sofrimento. Ele o transforma. Transforma o impacto em reflexão, a ausência em gratidão, o luto em reverência silenciosa. Cada perda pode ser um novo degrau. Não porque a dor vai embora, mas porque você cresce o suficiente para carregá-la com mais sabedoria. O mundo moderno nos incentiva a evitar a dor a qualquer custo. Mas o estoico sabe que a dor é inevitável e que negá-la só a torna mais poderosa. Aceitá-la, por outro lado, é o primeiro passo para integrá-la à jornada com consciência. Epicteto dizia que tudo o que acontece pode servir à formação da virtude, inclusive a perda, inclusive o inesperado, inclusive o vazio. Você não escolhe o que perde, mas pode escolher o que faz com isso. Pode se quebrar, ou pode se tornar alguém mais inteiro. A alma treinada pela filosofia não teme a dor. Ela caminha com ela, e por isso, segue mais forte. 8. Todo fim é também um início. O recomeço na visão estoica. Quando algo chega ao fim, é comum sentir que tudo terminou com aquilo. O relacionamento que acabou. O projeto que fracassou. A pessoa que partiu. A dor é real, e a sensação de vazio pode parecer definitiva. Mas o estoicismo nos oferece outra lente. Todo fim carrega em silêncio o embrião de um novo começo. Marco Aurélio escreveu: "A mudança não é apenas parte da vida. A mudança é a própria vida." Essa frase nos lembra que a vida não para. Ela continua fluindo, mesmo quando tudo em nós parece estagnado. E é justamente por isso que os estoicos aprendem a recomeçar com dignidade, sem apego ao que já se foi. Recomeçar não é esquecer. Não é fingir que não doeu. É acolher a dor sem permitir que ela defina seu destino. Sêneca dizia que não devemos viver olhando para trás como quem tenta reconstruir ruínas. Devemos, ao contrário, aprender com o que caiu, recolher os escombros e, com paciência, erguer algo novo, mais sólido, mais consciente,
mais real. O estoico entende que a vida não volta, mas que ela oferece novas formas de seguir, se a mente estiver aberta para o presente. Você perdeu algo? Sinta, chore, recolha-se. Mas depois, levante com serenidade, porque ainda existe caminho, ainda existe sentido, e você, agora mais forte, pode construir outra etapa. A dor marca, mas não define. O fim fere, mas também liberta. E no espaço que a perda deixa, o recomeço pode florescer. 9. Você não está sozinho. A perda também serve como experiência. A dor da perda costuma parecer solitária. Quando algo ou alguém nos é tirado, sentimos que o mundo segue normalmente enquanto nós ficamos parados no tempo. Mas há uma verdade que o estoicismo nos lembra com força. Você não é o primeiro, nem será o último a sentir essa dor. Marco Aurélio dizia: tudo o que acontece já aconteceu antes, e acontecerá de novo. Essa constatação não tem como objetivo diminuir sua dor, mas sim colocá-la em perspectiva. A perda é uma experiência universal. Faz parte da condição humana. Desde os tempos mais antigos, homens e mulheres choraram pelos mesmos motivos: mortes, despedidas, fins abruptos, mudanças inevitáveis. O estoicismo nos ensina que, embora a dor seja individual, o sofrimento é algo que pode ser compartilhado com empatia. Você não precisa carregar isso sozinho. Sêneca aconselhava que, diante da dor, buscássemos companhia sábia, não para sermos consolados de forma superficial, mas para lembrarmos que ainda estamos vivos e que é possível seguir. Compartilhar é um ato de coragem. Não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Falar sobre sua dor, escutar a dor do outro, reconhecer que a perda é parte do enredo da vida, tudo isso nos conecta e fortalece. O estoico não se fecha. Ele busca sabedoria nos outros também. Ele aprende com os que vieram antes, caminha ao lado dos que sofrem agora, e deixa sementes para os que virão depois. Você sente essa dor, mas não está sozinho nela. E saber disso, sentir isso, já é um passo importante no caminho da cura. 10. A perda não é o fim, é a lembrança de que somos passageiros. A maior ilusão que alimentamos é a da permanência. Queremos que as coisas fiquem como estão. Queremos controlar o ritmo da vida, manter as pessoas ao nosso lado, prolongar os momentos bons indefinidamente. Mas o tempo, silencioso e soberano, segue seu curso, ignorando nossas vontades. O estoicismo não vem para nos endurecer, mas para nos despertar, para nos lembrar de que nós também somos impermanentes. Não só as coisas, não só os outros, nós. Epicteto dizia: você é um ator em uma peça. Seu papel pode ser curto ou longo, mas cabe a você interpretá-lo bem. A perda escancara essa verdade. Ela nos obriga a olhar para o fato de que a vida não nos pertence, de que tudo o que temos é breve, e justamente por isso, precioso. O estoico não nega a tristeza, mas ele se recusa a viver dominado por ela. Ele transforma a perda em perspectiva, transforma o fim em reverência, e transforma a saudade em uma força silenciosa que guia, em vez de paralisar. Sêneca lembrava que a morte e a perda não são interrupções da vida, são parte dela. Negar isso é viver em negação constante. Aceitar isso é finalmente começar a viver com profundidade, presença e sabedoria. Você perdeu algo? Alguém? Então você tocou uma das verdades mais profundas da existência. Nada é garantido. Mas isso não precisa ser motivo de desespero. Pode ser o maior impulso para viver com sentido. O fim não é o fim. É o lembrete mais honesto de que ainda estamos aqui. E que a forma como vivemos o que resta é o que realmente importa. Se este vídeo te ajudou a enxergar a perda com mais clareza, com mais maturidade e menos resistência, espere até descobrir como os estoicos lidavam com algo ainda mais sutil: o apego. Por que sofremos tanto quando amamos? Como amar com profundidade sem nos tornarmos reféns do medo de perder? Como encontrar equilíbrio entre o afeto e a liberdade? No próximo episódio, vamos mergulhar na visão estoica sobre amor, vínculos e desapego.
e entender por que os grandes sábios da antiguidade acreditavam que o verdadeiro amor não aprisiona, liberta. Se você quer continuar fortalecendo sua mente, seu coração e sua liberdade interior, não perca. Se inscreva no canal, ative as notificações, viva com presença. Ame com consciência e caminhe com serenidade.